Olá, saudações fraternas a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, colaboradora de Uberlândia, Minas Gerais, e é com muita alegria que nós damos sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de que nos sintamos cada vez mais fortalecidos, entusiasmados para prosseguirmos em nossa luta diária, na certeza de que dificuldades, percalços do caminho fazem parte do nosso aprendizado. Tenhamos em mente que em nenhum momento se trata de castigo ou punição, e sim de abençoadas oportunidades para que possamos chegar à condição de espíritos puros para a qual fomos criados. Desde já lembramos a você para preparar a sua água, que será magnetizada, recebendo os fluidos de que precisamos para o nosso bem-estar físico, psíquico, espiritual, emocional. Então, convido todos para, nesse instante, unirmos os nossos pensamentos em Deus e em Jesus e fazer a nossa prece inicial. Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, com os corações agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, aqui nos encontramos pedindo assistência amorosa da direção espiritual deste grupo, para que venha nos intuir em nossas interpretações e que todos que estão sintonizados conosco, encarnados e desencarnados, possam receber nesse instante as vibrações de paz, os fluidos salutares, as bênçãos de que todos nós necessitamos para bem cumprir a nossa jornada na presente existência física. Mestre Jesus, pedimos pela paz no mundo para toda a humanidade encarnada e desencarnada, e para aqueles que estão passando por provas, expiações difíceis, que a assistência dos benfeitores espirituais possa fortalecê-los, encorajá-los, aliviá-los, a fim de que eles também cumpram o seu resgate. E com o coração agradecido, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra para a nossa querida companheira Norminha, que dará sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e hoje nós vamos ver um item muito importante, que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Vamos lá, Norminha, é com você. Olá, queridos irmãos. Vamos então, iniciar o nosso estudo, como a nossa querida Vânia falou. Esse item é o 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a espiritualidade nos diz: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir
a justiça divina pelo valor da vossa. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E o que quer que aconteça, cada coisa tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. Aqui, meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha para algumas reflexões, né? Claro que nós sabemos que a perda dos entes queridos, né, que nos são caros, constitui para nós legítima causa de dor, não é verdade? Quando ocorre, então, entre as pessoas mais jovens, realmente é comum que a dor, o desespero, nos leve a questionar a justiça de Deus, principalmente se estamos distanciados dos valores espirituais, não é verdade? Por quê? Em grande maioria, nós, iludidos pelo valor transitório da matéria, nele mergulhamos, meus irmãos. E quando passamos pela provação, nos desesperamos. Bom, a perda de um filho é a maior dor inimaginável para quem não passou por ela, não é verdade? Tanto que é a dor que não tem nome. Quando nós perdemos os nossos pais, ficamos órfãos. Quando nós perdemos os nossos parceiros, ficamos viúvos. Mas quando perdemos os nossos filhos, não tem nome, meus irmãos, para essa dor, não é verdade? É muito raro aquele que passa por essa dor sem o desespero, que já tenha construído esse reino e essa confiança em Deus dentro de si. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que deu um testemunho nesse sentido. Isso já se vão 36 anos que eu ouvi esse testemunho e calou tão grande e forte dentro do meu ser que eu nunca mais esqueci. Eu estava fazendo um curso de batismo para o meu filho caçula. Na época eu era católica. E a senhora que dava aquele curso, ela deu esse testemunho que arrepiou a alma. Ela disse que perdeu, né, um filho jovem. De repente, ele trabalhava numa fábrica de explosivos e aconteceu um acidente na fábrica que ele teve a vida ceifada. E ele estava há uma semana do casamento dele. Então, essa mãezinha, que era uma trabalhadora
da Igreja Católica, ela já tinha essa compreensão que até os nossos filhos nos são dados por empréstimo. Então, ela disse que a reação que ela teve quando soube da notícia do filho, ela foi à igreja agradecer a Deus por tê-lo levado. Olha, que exemplo, meus irmãos. E então ela disse: o pai sabe o que é melhor, nós precisamos entender isso. Assim como hoje nós estamos fazendo esse curso para vocês confiarem os seus filhos ao pai, a gente tem que ter um entendimento que ele é que sabe até quando esse filho deverá permanecer na terra. No caso do meu filho, ela disse, ele estava há uma semana do casamento. Eu não sei o que seria dele nesse casamento, mas o pai com certeza sabia. Então, ela confiou na decisão do pai. E ela ainda aprofundou esse diálogo conosco, dizendo que ela foi muito criticada por isso, pela o total equilíbrio que ela demonstrou no velório do filho e no sepultamento dele, porque ela tinha semeado essa confiança no pai, entendeu? Então a gente vê que é difícil, mas todos nós estamos nessa meta de aprimoramento e de confiança nas decisões do nosso Pai Maior, para não julgá-lo, não é? A doutrina espírita, ela vem para nos ajudar. Ela não nos tira a dor, mas ela tira o desespero, não é? Sobre a dor de ver um filho jovem no caixão, nada nem ninguém vai tirar essa sua dor. Mas o Consolador prometido vai tirar o desespero. Por quê? Porque ele nos ensina, não é? Que somos espíritos imortais, que ele continua vivo e que um dia reencontraremos com os entes queridos que se foram. E aí, com esses esclarecimentos, meus irmãos, passamos a entender profundamente que tudo que nos é dado por empréstimo na matéria, inclusive nossos filhos, entes queridos, não é? Perderemos, né? Nós podemos até, nós podemos até ir antes deles, mas estamos sujeitos a passar por essa despedida. Bom, nós também perderemos o nosso corpo físico, não é verdade? E voltaremos ao verdadeiro lar. Portanto, o que é essencial e eterno não está aqui. O Espiritismo, meus irmãos, é a maior bênção da humanidade, mas não garante a espiritualidade de cada um de nós, porque você é que constrói dentro do seu coração com o Espiritismo que chegou às suas mãos. Então, nós temos que colocar em prática, não é verdade? Outro importante esclarecimento que a doutrina espírita nos traz está na questão 936 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que se foram, né, que as causaram essa dor, né? E a espiritualidade responde que o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes são caros aqui na Terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro daqueles que choram por ele, não é verdade? E de confiança em Deus. E, por conseguinte, isso se torna um obstáculo ao adiantamento desses que estão chorando, prolongando a dor em sofrimento, né? E talvez a sua reunião com estes, porque se eles ficarem assim chorosos, eles não vão conseguir evoluir e reencontrar com esse filho que foi antes, entendeu? Com esse ente querido que foi antes.
Então, lembremos que Emmanuel nos fala: a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E como nós podemos suavizar a dor, meus irmãos? Busquemos lembrar dos momentos felizes que convivemos com esses entes queridos que se foram, entendeu? Porque aí esses pensamentos chegarão até eles. Tenhamos caridade com aqueles que continuam vivos em caminhada conosco, porque quando a gente prolonga o sofrimento, a gente faz com que eles também sofram, eles que perderam também esse ente querido, não é verdade? E a gente pode sublimar a dor na prática da caridade. Então, Kardec, ele nos esclarece, eu botei assim um resumo do que ele falou nessa questão 936 do Livro dos Espíritos, que se tivermos suportado as tribulações da vida corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, facilitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então, agora, queridos irmãos, depois desses esclarecimentos abençoados de Kardec, eu vou voltar a palavra para nossa irmãzinha Vânia, para que ela dê continuidade ao estudo deste item 21. A palavra é sua, querida Vânia. Então, Norminha, esse trecho que você leu já é muito importante para nos conduzir às reflexões necessárias, mormente nesse período de final de ano, quando recordamos dos entes queridos que já se foram. Dando a sequência nessa mensagem do espírito Sanson, né, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ele diz: é uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, tão cheia de esperanças, em vossa opinião? Quem vos diz que ela não estaria saturada de amarguras? Então, não levais em conta as esperanças da vida futura, a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, alegrai-vos, quando for agradável a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, seu corpo físico. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas as vossas obras desarrazoadas, sem razão, também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados. E se perdirdes a Deus que os abençoe,
sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, na sequência da mensagem de Sanson, nós vemos um convite para que, em vez de nos queixarmos, né, nós nos alegrarmos quando Deus chama aquele ente querido para o retorno à pátria espiritual. É verdade que pais e mães e familiares, todos têm expectativas, todos alimentam sonhos, mas vamos recordar que, como desconhecemos o passado de cada um, inclusive o nosso, temos que confiar em Deus, na sua justiça e na misericórdia, porque Ele nos conhece mais do que ninguém. Então, sabe as necessidades de que nós precisamos, daquilo que nós temos que aprender. Então, o afastamento ou a retirada do corpo físico, quando não por suicídio, é claro, é algo providencial, é algo que evitaria muitos maiores problemas e aflições que muitas vezes sequer imaginaríamos. Então, vamos nos lembrar de que nossos filhos são empréstimos de Deus, para que nós, enquanto pais, possamos guiá-los na senda do bem, no aprendizado, no seu progresso, né? Aquele que não tem fé, como diz Sanson, aquele acredita que tudo acaba com a morte, para esse fica, muitas vezes ou quase sempre, a revolta, a indignação. Mas, para nós espíritas, que sabemos que a morte não existe, que o espírito é imortal, que a vida continua do lado de lá, procuramos manter acesa a ligação, a sintonia com os nossos entes queridos que se foram, através da saudade, através das recordações de todos os momentos que passamos juntos, das experiências que podemos ter, sejam elas muito breves ou não, mas todas elas têm o seu valor, todas elas têm a sua importância. Então, que nós saibamos, nesse momento difícil, lembrar, né, que os filhos e os demais entes queridos que se foram, eles continuam perto de nós, né? Só que numa outra forma, numa outra situação. Então, o que nós devemos ter sempre por eles é aquele carinho, aquele afeto, aquele amor e as nossas preces para ajudá-los na vida espiritual, para que eles possam participar de algum grupo de estudo, de alguma atividade no bem, preparando-se para a volta, né? E muitas vezes, né, se não na maioria, essa volta acontece no mesmo grupamento familiar, né? Seja por processos de provas ou expiações, né, o grupo se reencontra. Mudamos apenas o nome do parentesco, mas seguimos juntos até que consigamos reajustar as pendências, até que nós possamos dar mais passos na senda do bem, da caridade, do perdão e do amor ao próximo. E agora nós passamos a palavra para a Norma, que vai fazer uma leitura e um comentário maravilhoso em torno do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, a lição que completa, ou melhor, que traz para o nosso cotidiano, das nossas reflexões, esses ensinamentos do Espírito Sanson, que é a lição 64, intitulada A Aceitação. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Bom, esse livro, Vivendo o Evangelho, é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz.
Vamos então à lição que a Vânia selecionou para hoje. Lição 64, aceitação. A doença é difícil, mas você se cura. A situação é crítica, mas você resolve. O trabalho é duro, mas você realiza. O objetivo é árduo, mas você alcança. A viagem é longa, mas você chega. A aflição é cruel, mas você supera. O acidente é grave, mas você escapa. A travessia é árdua, mas você consegue. A barreira é grande, mas você transpõe. A prova é rude, mas você vence. Em todas estas circunstâncias, você agradece a ajuda da bondade divina. Contudo, se os acontecimentos são desfavoráveis, revolta-se contra os desígnios do alto, sinalizando que, em seu entendimento, a vontade de Deus só é justa quando ela está de acordo com os seus desejos. Então, como a Vânia já nos havia dito, né, meus irmãos, nós somos herdeiros do que fizemos no passado. Quando perdemos os entes queridos, mais cedo, nós não sabemos por que ele precisou desencarnar mais cedo, não é verdade? E às vezes é ensinamento até para os próprios pais. Não sabemos, mas o nosso Pai que está no alto, esse sim, sabe o porquê. Então a gente tem que se perguntar diante das provas, não o porquê, mas para que, Pai, me mostra, para que eu possa me aprimorar e superar, não é? Bom, precisamos ser fortes e corajosos, não nos deixarmos vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. André Luiz aqui ele fala num ponto dos acidentes, né? Que você veio o acidente e você não passou por ele. Quantas vezes a gente ouve relatos de pessoas que foram para o aeroporto, aconteceu algum problema no trânsito e ela perdeu o voo e depois o voo aconteceu em tragédia, não é? O tempo de Deus em nossas vidas é sábio, ele sabe o que cada um de nós precisa, não é? Então precisamos reagir com firmeza, não é, meus irmãos, diante dos obstáculos que a vida nos apresenta, não é? Saibamos que a força divina jamais nos abandona e ela está dentro de nós mesmos. Então, por isso que a gente tem que reagir, porque na hora oportuna, no tempo de Deus, o socorro vem e nós saímos, porque tudo passa, não é verdade? Tenhamos confiança e sejamos corajosos. Jesus já nos dizia: tende bom ânimo. Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como ele venceu o mundo, com fé no nosso Pai, a confiança que ele está na direção de tudo, nós chegaremos lá também, tá bom? Então, quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao espírito, nós passamos a julgar menos dolorosa, entendeu? Então, por exemplo, numa doença prolongada, enquanto a gente está ali no leito de dor, está sendo purgado, né, do nosso perispírito energias densas enquistadas por nós mesmos em vidas passadas. Então, é por isso que às vezes existem casos em que a dor é prolongada no leito de enfermidade, mas é necessária. O nosso perispírito, ao tempo que sentimos dor, vai ficando limpinho para reencarnarmos melhor depois. Para que a sua doa menos, então aprenda a conformar-se
com ela, porque ela representa a nossa libertação. A gente vê pessoas que passam pela dor de forma tão altiva e altruísta. Eu lembrei, quando estava estudando esse livro, de 2 exemplos. Um foi do nosso irmão Amazonas Hércules, que ele teve a hanseníase num período que ela ainda não tinha cura. E mesmo assim, ele estava à frente de uma instituição que abrigava irmãos com a mesma enfermidade. E ele recebia todo mundo, gente, com um sorriso largo, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer a Amazonas Hércules. É uma pessoa maravilhosa, cioso, que precisava passar aquela dor, mas passava bom ânimo para a gente, entendeu? Também ouvi certa vez uma palestra de um médico que disse que sofreu muito na infância com questões de asma e chegou a ser até desenganado no período da infância. Mas ele superou isso tudo e isso foi motivação para ele tornar-se um especialista em doenças respiratórias. Então é isso, meus irmãos. Sejamos fortes, confiemos em Deus, que nós nos libertaremos das dores e seguiremos no nosso caminho evolutivo, que foi para isso que reencarnamos. Muita paz. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Vânia, para a magnetização da água. Com certeza você já deve ter preparado o seu recipiente, seja uma caneca, um copo, uma garrafa, para que a sua água seja magnetizada ou fluidificada, como queira entender. Lembramos que ela deve ser tomada 3 vezes ao dia, numa dose equivalente a um copinho de café, né? 30, 50 ml, a uma xícara pequena de café, para que você possa sentir-se reabastecido em suas energias. Né? Então, nós convidamos você para, junto conosco, mentalizarmos a figura de Jesus, o médico das almas. Mestre Jesus, aqui nos encontramos pedindo, Senhor, que sejam colocadas em nossas águas os fluidos com os medicamentos trazidos dos laboratórios divinos. Os fluidos que os remédios da terra não contêm e que os médicos, muitos médicos, não conhecem. Mas que pedimos, Senhor, que eles possam substituir as células doentes por células sadias, que possam melhorar a qualidade do sono daqueles que lutam contra a insônia e a ansiedade, que possam fortalecer todos aqueles que estão passando por duros testemunhos. Mestre Jesus, que os espíritos magnetizadores encarregados dessa tarefa, juntamente com os nossos pensamentos, possamos transformar estes fluidos de acordo com a necessidade de cada um de nós, para que nós nos sintamos revigorados a prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. Sabemos, Senhor, das transformações por que passa nosso planeta. E com isso, nós também sofremos as consequências. Mas estamos pedindo, Senhor, que o seu amor transforme esses fluidos naqueles de que precisamos para o nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual. E agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade, nós vamos passar para a prece final. Agradecendo ao Pai e a Jesus a direção espiritual de nossa reunião,
A todos aqueles que sintonizam conosco nesse aprendizado do Evangelho de Jesus, sejam encarnados e desencarnados, que nós possamos prosseguir, porque na medida em que formos ouvindo, estudando, esses ensinamentos vão calando fundo em nossos corações e nossa razão vai processando-os, a fim de que os incorporemos em nossa prática diária. Pedimos, Jesus, o amparo e assistência amorosa em favor da saúde de Paulo César, que ele possa também, Senhor, sentir-se aliviado, fortalecido e amparado, juntamente com todos os seus familiares, nesse momento de testemunho. E assim estendemos o pedido para todas as criaturas que sofrem, por todos aqueles que se encontram acamados em seus lares, em hospitais, para aqueles com ideação suicida, para os suicidas, para os países em guerra, que a misericórdia divina, através de seus emissários, possa enviar o socorro, o esclarecimento, o amparo para todos aqueles que se encontram em dificuldades, e afastando as influências negativas e enfermiças que querem a vitória do mal, que querem disseminar o ódio, a desunião, a destruição. Pai misericordioso, sabemos que o Senhor é justo e rogamos, Senhor, essa justiça e essa misericórdia em favor de todo o nosso planeta Terra. Rogando bênçãos de paz para todos os lares, para todos aqueles que sintonizam conosco no Grupo Espírita Paulo de Tarso, no Evangelho no Lar Online. Que todos sejam amparados para que tenham dias de paz com mais fé e esperança. E com o coração agradecido, encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos e até o próximo estudo. Muita paz.